Ali Abdelaziz, empresário de Islam Makhachev, concedeu uma entrevista e falou sobre tudo. Falou sobre a possível luta com Ilia Topuria. Essa luta ainda vai acontecer mesmo com o Islam subindo de categoria. A luta com Jack Della Maddalena e o legado de Islam Makhachev. Falou sobre tudo, pessoal. Uma entrevista aqui muito boa. O cara chegou com uns argumentos aí muito fortes e muito difíceis de ser rebatidos. Falando também aí sobre a luta do Charles e do Topuria. O Ali Abdelaziz deu seu palpite e não vai agradar nada os brasileiros. A gente vai conferir tudo que rolou nessa entrevista. Antes, vou pedir apenas pra você fortalecer meu trabalho, não custa nada e ajuda demais. Peço pra você deixar seu like, clica aí embaixo rapidinho no gostei, já aproveita o embalo e também se inscreva aqui no canal. Aqui você só sai ganhando, acompanha tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like, se inscreva, deixa o hypar também e bora ver essa entrevista. Seja bem-vindo, meu amigo, muito bom conversar com você. Obrigado, irmão, obrigado por me receber. Ali, tem sido uns momentos aí muito loucos no UFC, né? Vários anúncios. E o Islam Makhachev, deixando o cinturão da categoria vago. Me explica isso, porque alguns lutadores merecem manter o cinturão quando sobem de categoria. E o Islam definitivamente é um cara que merece isso. Por que o UFC insistiu que ele vagasse o cinturão? Honestamente, foi algo praticamente um consenso entre nós. O Islam vai subir de categoria. Ele fez tudo. Ele venceu o Charles Oliveira, venceu o Arman Tsarukyan, venceu o Dan Hooker. O Islam venceu a maioria dos caras no top 10, ou até mesmo no top 15. O Islam tá numa sequência de 15 vitórias consecutivas, finalizou 9 dos seus últimos 10 oponentes. A única coisa que ele não fez na divisão é colocar os caras dentro de um saco pra cadáveres, matar os caras praticamente. O sonho dele sempre foi ter 2 cinturões, certo? E outra, quando você faz isso em uma divisão de alto nível, como é a divisão do peso leve, um cara como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, são grandes lutadores, esses caras são grandes lutadores. E aí, você tem a chance de lutar pelo cinturão da categoria de cima, do peso meio médio. É isso que torna o legado dele grandioso. Vão se lembrar do Islam Makhachev para sempre como um campeão de 2 divisões, um cara que nunca perdeu na divisão do peso leve, foi pra divisão de cima, ganhou o cinturão e defendeu esse cinturão. Ele pode ir lá e defender esse cinturão 3 vezes. Se ele fazer isso, ele é o maior lutador de todos os tempos. Ele vai quebrar o recorde do Anderson Silva, que são 16 vitórias consecutivas. 17, e ele quebra esse recorde. Ele provavelmente vai finalizar os seus próximos 2 ou 3 oponentes. Eu acho que ele construiu um grande legado para si mesmo. Com certeza, o Islam Makhachev é um dos melhores que já fez isso, um dos melhores de todos os tempos. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Nós veremos o Islam Makhachev novamente na categoria do peso leve? Por exemplo, se o Topuria vencer o Charles, se tornar campeão, e o Islam vença o Jack Della Maddalena, existe um cenário em que o Islam pode estar interessado em voltar novamente para o peso leve? Pessoal, a gente está falando do Topuria. Ele é um grande lutador, muito talentoso, muito jovem. Ele tem uma única defesa de cinturão no UFC. O Islam já defendeu 5 vezes o cinturão. O Ilia Topuria tem muito trabalho para fazer para chegar ao nível do Islam Makhachev. Ouça, a internet é um lugar incrível. Todo mundo pode falar isso, aquilo. Ah, esse cara tá correndo, esse cara tá fugindo. Por exemplo, Volkanovski é um dos maiores lutadores de todos os tempos, certo? Sim, com certeza. Islam Makhachev venceu Volkanovski na primeira vez. E falaram que ele venceu um lutador da categoria do peso pena. Ele venceu ele novamente pela segunda vez. Ele nocauteou Volkanovski. Ele finalizou o Charles Oliveira. Mas as pessoas ainda falavam: ah, esses 2 caras vieram da categoria de baixo, do peso pena. O Charles Oliveira era o número 2 do peso por peso e o Volkanovski número 1 do peso por peso, certo? O Ilia Topuria tem um longo caminho para criar o seu próprio legado. Eu acho que o Ilia Topuria deveria se concentrar nele mesmo. E o Islam fazer o mesmo. Mas nunca sabemos o que o futuro reserva para nós. Eu acho que o Topuria tá começando agora. E o Islam Makhachev já tá no final do seu legado. Na consolidação do seu legado. Ele só precisa de mais 2 ou 3 lutas. E aí, ele cria o seu próprio legado. E vai se tornar um dos maiores lutadores que eu já vi, um dos maiores de todos os tempos. Você tá falando que talvez tenha apenas mais 2 ou 3 lutas para o Islam. Você acha que é isso mesmo? O que aconteceu é que o Islam, por exemplo, ele não precisa mais cortar muito peso. Eu realmente acredito que o Islam Makhachev que a gente vai ver no peso meio médio será um Islam Makhachev muito, muito melhor. E todos aqueles caras na categoria do peso meio médio vão ter problemas com o Makhachev.
Ele é o melhor grappler do UFC. E ele talvez é um dos melhores wrestlers do UFC. E ele pode nocautear os caras também. Ele não é apenas um lutador unidimensional. Ele é o lutador mais completo do UFC hoje em dia. Escuta, se você olhar os números, a defesa de cinturões, finalizações, ninguém tá fazendo o que o Islam Makhachev tá fazendo. Nenhum outro campeão, nenhum outro lutador tá fazendo o que o Islam Makhachev faz hoje em dia. Caso o Belal Muhammad vencesse a luta, eles fariam a luta do Islam Makhachev e do Topuria? Essa luta ia ser feita? Sim, sim. Se o Belal Muhammad tivesse vencido, a luta do Topuria e do Makhachev ia acontecer. Foi negociado, já tava tudo pronto, tudo fechado, tudo certo. Não tem nem mais conversa. Entendi. Você consegue entender porque as pessoas querem ver essa luta, certo? Mesmo que os legados não se correspondam, Topuria e Makhachev seria uma grande luta. Eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui nos comentários falando: eu ainda quero ver essa luta do Topuria e do Makhachev. Você entende? Olha, quando o Khabib lutou contra o Conor, ele lutou contra um cara que era campeão de 2 divisões, um dos lutadores mais seguidos do mundo, famoso, uma celebridade, o Conor McGregor. Por que os caras iam fazer isso, sabe? Tipo, o Ilia Topuria, a única coisa que ele tem são as mesmas tatuagens do Conor McGregor. É a única coisa parecida. Eu não acho que o Topuria seja um lutador muito melhor do que o Conor. E eu nem gosto do Conor. Eu não gosto nem um pouco dele. Mas o Topuria não tá nesse nível de lutar em uma classe diferente ali, uma outra categoria contra um cara como o Islam, sabe? Mas se o Belal tivesse vencido, a luta ia acontecer. O Islam não tá preocupado com o que as pessoas querem. Ele tá preocupado sobre o que as pessoas vão falar sobre ele daqui a 50 ou 100 anos. Você entende isso? O que você acha que é melhor para o currículo do Islam Makhachev? Subir, lutar com Jack Della Maddalena, vencer ele, defender o cinturão 2, 3 vezes ou derrotar um campeão da categoria do peso pena? Eu acho que agora a luta com Jack Della Maddalena é a luta que todo mundo quer ver. E outra, deixa eu te falar. Nas casas de apostas agora, o Islam tá quase empatado com Jack Della Maddalena. Quando tava com o Topuria, ele era amplo favorito contra o Topuria. É isso que as pessoas pensam, os analistas, os oddmakers. E eu sempre valorizo a opinião dos oddmakers. Eu acho o Topuria bom, beleza, ele é diferente, mas a realidade é que o Jack Della Maddalena é uma luta muito mais perigosa para o Islam Makhachev do que o Ilia Topuria. A questão do tamanho, em todos os lugares, todos os aspectos. Ele é um cara grande, não um cara pequeno. Você acha que ele vence o Charles, o Topuria? Sim, eu acho que ele vai nocautear o Charles. Eu acho que, estilisticamente, eu acho que ele vai vencer o Charles. Mas nunca se sabe. Ele quase perdeu pro Jay Herbert, quase foi nocauteado. MMA é uma loucura. Então, ele lutou 3 ou 5 rounds com Josh Emmett. Você acha que esse cara vai conseguir lutar 5 rounds com o Islam Makhachev? Claro que não. Sim, mas é impressionante que o Topuria tenha finalizado o Volkanovski e o Max Holloway da maneira que ele fez, certo? Eu acho que é por isso que as pessoas... Cara, ele é um lutador incrível. Ele tem dinamite nas 2 mãos, o Topuria. Ele sabe fazer wrestling, grappling. Ele é um ótimo lutador. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. O Topuria é um grande lutador. Eu acho que ele vai fazer o seu legado, mas quando você defende o cinturão 4 vezes, quando ele fazer isso, aí ele pode começar a falar com o Islam. E o Islam nem fala nada. Ele tá falando aí como se tivesse defendido o seu cinturão várias vezes em lutas de 5 rounds. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí a entrevista do empresário do Makhachev e ficou difícil aqui rebater o cara, falando aí sobre o legado do Makhachev, sobre passar o Anderson Silva, fazer 3 defesas de cinturão, né? Vencer o cinturão e fazer mais 2 defesas. Aí o cara tá sonhando alto, hein? Primeiro tem que vencer o Jack Della Maddalena, porque a categoria é difícil, ó. A luz até apagou. Pessoal aí sabe, quando a luz apaga aqui, a coisa que eu falo acontece. Então, pode ser aí, vou até já jogar aqui a macumba aqui no Makhachev, a zica nele. Que ele perca para o Jack Della Maddalena e veja aí esse legado todo que ele quer construir indo por água abaixo. Mas o russo é embaçado, pessoal. E vocês viram aí os argumentos do empresário, falando que o Jack Della Maddalena é muito mais perigoso, que essa coisa aí, história de fugir do Topuria, não faz muito sentido, que o Islam tá mais preocupado com o legado dele e que é bom o Topuria se preocupar com o legado dele também, né? Tem luta com o Charles se aproximando e a parada tá grossa aí pros dois, tanto pro Makhachev contra o Jack Della Maddalena e também pro Topuria, que vai enfrentar o Charles. É isso, pessoal. Não vou estender muito aqui, né? A entrevista já foi longa, mas muitos assuntos a serem comentados, né? Para esse tipo de assunto, comentário sobre o que tá acontecendo, eu criei um canal novo, canal chamado João Romero MMA.
Lá eu trago comentários, resenha, análises, nesse formato aqui, né? Deixando as dublagens um pouco mais de lado, trazendo só ali pra dar contexto e trocando mais ideia com vocês. Eu vou deixar o link do canal na descrição e no primeiro comentário fixado, certo? Tamo junto, pessoal. Deixa aí sua opinião, o que você achou sobre essa história toda. Acha que o Makachev fugiu do Topuria? Eu já tô começando a mudar de opinião aqui. Já tô vendo aí que o cara realmente já tinha essa noção, né? Mas tá mais claro aí. Depois que ele aceitou aí a luta com o Jack Della Maddalena, a primeira impressão, né, é que era um confronto fácil, que ia ser tranquilo, mas vocês viram aí, até os oddmakers, os caras que fazem aí as proporções nas casas de apostas, que sempre são bem precisas na maioria dos casos, colocando aí a luta bem equilibrada. Já com o Topuria, o Islam era o favorito. É isso, deixa aí sua opinião, o que você achou sobre tudo isso. Vamos ficar por aqui. Quem que você acha que vence também, Charles ou Topuria? Concordam ali com Ali Abdelaziz que o Topuria vai nocautear o Charles? Muita coisa, hein, pessoal? É isso, deixa aí nos comentários, deixa o like também, tá rolando vídeo novo aqui, só clicar e conferir. Tamo junto, grande abraço, gratidão aí pela audiência e até o próximo vídeo.